Salve, salve galera! Professor Valcer aqui para mais um vídeo. Questão de Minas Gerais, da EPICAR. Aqui nós temos algumas proposições e nós temos que classificar em verdadeiro ou falso. Tá? É uma questão que envolve propriedade das potências. A primeira, vamos aqui, o primeiro item, né, item 1, ele está dizendo se m é igual a 0,001 vezes 0,01 ao quadrado, tá? Então, ele está dizendo que m vale 1 sobre 100. Então, o que nós vamos fazer para estar verificando se isso é verdadeiro ou não? A estratégia aqui é transformar todos esses decimais em frações, tá? Então, não é difícil fazer isso, porque é só você lembrar, por exemplo, que 0,1 não é a mesma coisa que 1 sobre 10. É só você lembrar que uma casa após a vírgula significa um zero. Então, você conta quantas casas tem após a vírgula e coloca a quantidade de zeros aqui no denominador. Tá bom? Então, vamos fazer isso aí. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, a fração vai ser 1 sobre 1, 2, 3, 4, né? Então, é 1 sobre 10.000. Vezes, aqui, é 0,01. Então, vai ficar 1 sobre 2 zeros, né? 1 sobre 100. Mas, aqui não está ao quadrado, então vai ser 100 vezes 100 aqui no denominador, né? E 100 vezes 100, basta a gente colocar mais 2 zeros. Ali em cima permanece 1, porque 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? E aqui vezes 1.000. Vezes 1.000. Então, 1, 2, 3. 3 zeros. Tá ok? Muito bem. Agora, isso tudo dividido, né, por 0,001. Olha, eu poderia muito bem já colocar a barra de divisão aqui, mas nós sabemos que na divisão de fração, basta a gente multiplicar pelo inverso, né, da de baixo. Aqui embaixo vai ficar o quê? 1 sobre 100. Aliás, 1 sobre 1.000. Então, aqui em cima eu posso pôr 1.000 sobre 1. Né? Transformando, então, a divisão numa multiplicação. Por quê? Porque aqui nós podemos simplificar uma pancada de zeros. Olha, vou até mudar aqui a cor. 3 zeros aqui, podemos cortar 3 zeros aqui. Esse último zero vamos cortar com este. Sobrou 2 zeros, vamos cortar com esses 2 zeros. Então, o que sobrou para nós? Sobrou, então, 1, né? Sobre 100. Não tem mais ninguém aqui embaixo, então 1 sobre 100. Então, significa que a primeira afirmação, ela é verdadeira. Bora para a segunda. A segunda informação, ele está dizendo que o número 0,899 ao quadrado menos 0,101 ao quadrado é menor que 7 décimos. Ora, a ideia desse problema não é fazer aqui elevar ao quadrado, né, multiplicar esses dois decimais, depois subtrair, que o cálculo fica muito pesado. Mas qual que é a estratégia? Aqui, batendo o olho, nós já percebemos que isso aqui é uma diferença entre dois quadrados. Quem não lembra, tem um produto notável que diz assim, se nós temos um valor ao quadrado menos um outro valor também ao quadrado, nós podemos transformar essa diferença em uma multiplicação. Uma multiplicação que consiste numa soma e consiste numa subtração. Então, normalmente, quando tem esse tipo de problema, sai com essa propriedade, tá? Então, aqui, o 0,899 menos 0,101, tudo ao quadrado, basta nós fazermos o quê? Uma soma desses dois termos, tá? Para não copiar de novo, eu vou só colocar a parte final. A mais B, então é o primeiro termo mais o segundo. 0,899 somado com o segundo, que é 0,101. Isso tudo multiplicado agora pela diferença. 0,899 menos 0,101. Vamos ver quanto que vai dar. Aqui, 0,899 mais 899 mais 101, né? Vamos fazer de uma maneira mais prática. 899 mais 101 dá 1. Então, dá 1.000, aliás. Então, nesse caso aqui, seria 1,000. Ou seja, o resultado dessa soma aqui é simplesmente 1. Né? E aqui, 0,899 menos 0,101, já fazendo a conta aqui de cabeça, colocando vírgula embaixo de vírgula, nós vamos fazer 9 menos 1, 8. 9 menos 0 dá 9. 8 menos 1 dá 7. Né? Então, 7,98. Ou seja,
Só um pouquinho. Ó, então, 8 menos 1 dá 7, 0 menos 0 dá 0. Aqui. Então, ficou 1 vezes 0,798, né? Que é a mesma coisa que 0,798. Ele está dizendo que a expressão 2 ela é menor, né? Esse valor aqui é menor do que 7 décimos. E nós sabemos que 7 décimos, na verdade, é 0,7, né? Ou 0,70, 0,700. Então, na verdade, esse valor aqui ó, é maior do que 0,7. Então, essa informação é falsa. Então, a verdadeira falsa está seguindo aqui o nosso padrão. Então, pode ser A ou pode ser a B. Agora, essa terceira, vamos analisar ela com cuidado, porque ela parece bem complicada, né? Vou até dar um zoom aqui, para a gente enxergar melhor. Ó, aqui nós temos potência de potência dentro de raiz, né? E potência de potência que nós temos que fazer simplesmente é multiplicar os expoentes. Então, aqui, ó, raiz de 2 mais 1 e raiz de 2 menos 1 tem que ser multiplicados, tá? E novamente, se a gente perceber, ó, a raiz de 2 mais 1 e a raiz de 2 menos 1 é exatamente o que acontece aqui, ó. Quando você tem um número somado que multiplica esse mesmo número subtraído. Então, basta fazer o quê? Eleva ao quadrado o primeiro menos eleva ao quadrado o segundo. Então, essa propriedade que nós vamos utilizar aqui no problema 3. Então, vamos fazer aqui. Ó. Então, tá lá. Então, raiz, né? Aqui é 2. Ó, então, raiz quadrada de 2. Vou até fazer aqui para dar uma visualização melhor. Ó, a soma que multiplica a diferença. Então, multiplica só o primeiro. Raiz de 2 vezes raiz de 2 seria raiz de 4, que é apenas 2. Subtrai a multiplicação dos últimos. 1 vezes 1 dá 1. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, aqui, ó, 2 elevado a esses dois valores, fica somente 1. Tá? Então, essa é a primeira raiz quadrada, que multiplica. A segunda raiz tem o 4, que multiplica, né? E tem uma outra raiz aqui, ó, que é a mesma coisa, mas dessa vez o expoente é a raiz de 3 mais 1 e raiz de 3 menos 1. Então, novamente utilizando essa ideia, multiplicar o primeiro com o primeiro, o último com o último, raiz de 3 vezes raiz de 3 fica a raiz de 9, que é 3. 1 vezes 1 dá 1. Tá? Então, tudo isso dentro da raiz e temos que multiplicar isso daí. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 1 é o próprio raiz de 2. Aqui, ó, dentro da raiz, vamos pensar comigo. 3 menos 1 dá 2, né? Então, 2 ao quadrado é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, significa o quê? Que essa raiz aqui, que eu estou marcando de azul, ela simplesmente é 2. Então, ficaria alguma coisa assim, ó. Raiz de 4 vezes 2, né? E 4 vezes 2 aqui dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, isso daqui tudo, por mais estranho que pareça, é o número inteiro, né? É o número quadro, é o número racional, é o número real. Só não é irracional. Então, aqui, falso para essa também. Então, qual a alternativa aqui melhor encaixa? Letra A. Verdadeiro, falsa, falsa. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.